já sinalizamos que estamos aqui para tentar ou romper com modelos únicos, com roteiros prontos e com expectativas normativas sobre o que é ser pai, mãe ou um cuidador. Parentalidades atípicas falam de desafios, sim, mas também de descobertas, reinvenções e afetos que transbordam qualquer manual. Falam de famílias que muitas vezes não cabem nas molduras tradicionais, mas que são profundamente reais. E que existem, resistem e se constroem todos os dias com coragem, criatividade e amor. E é justamente nessa interseção entre vivência e imaginação que entra a potência do nosso convidado de hoje. Estevão Ribeiro, escritor, roteirista e pai, com uma obra marcada pelo humor, pela sensibilidade e pelo olhar atento às relações humanas. Estevão tem usado a palavra em quadrinhos, livros e redes como ponte entre mundos, como ferramenta para contar outras histórias de afeto, paternidade e diversidade. Hoje, o tema da mesa nos convida a refletir como podemos ampliar nossas escutas, como narrar outras formas de cuidar e de amar, como a literatura e a arte nos ajudam a validar experiências que muitas vezes são silenciadas. Que essa mesa seja espaço de escuta, de afeto e de aprendizado mútuo, porque falar de parentalidades atípicas é, sobretudo, reconhecer que cada história importa. Sejam bem-vindos, Estevão, por favor, ocupe o palco. Palmas, né, para o nosso convidado. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Uau, já está complicado. Quando você fala sobre parentalidade, eu fico bem mole. Assim, eu falei, eu vou chorar logo no começo aqui. É complicado. Mas muito obrigado pelo convite para falar sobre um tema que é tão caro para mim. Por nada. Eu estou com essa missão, né, importante de mediar essa mesa. E eu quero trazer um dado aqui que eu pesquisei para a gente iniciar, né, esse bate-papo. Parentalidade atípica, né, refere-se ao cuidado de filhos ou, né, algum parente neurodivergente, como crianças autistas, com TDAH, síndromes genéticas, deficiência intelectual ou outras condições que demandam olhares e práticas diferenciadas. No Brasil, o IBGE estima que há cerca de 2 milhões de pessoas autistas, o que significa que muitas famílias vivem essa realidade, enfrentando desafios, né, como barreiras de acesso à educação, ao lazer e à saúde. E nós temos o Estevão, que é pai de 2 meninas autistas, né? E eu não quero perguntar como é ser pai de 2 meninas autistas, porque eu acho que esse ser pai é uma construção, né? Mas como esse processo de descoberta te influencia, te afeta, move nas suas emoções, nas suas criações? Acho que a gente pode começar por aí. Certo. Eu sou padrasto há um bom tempo, desde os 28 anos, mas assim, a paternidade, né, consanguínea, ela veio já com 30 e poucos, 37, assim. E com relacionamento com a mãe das filhas, que é a escritora Ana Cristina, que é uma mulher de 39 anos. Então, a gente foi meio pais, meio tarde, assim. E quando soubemos que no terceiro mês de gravidez, que ia ter uma criança, uma segunda... Aí que eu falava assim, achamos outro aqui. Aí outro o quê? Outro braço, outra perna? Porque a gente estava fazendo a desendometria óssea, né, mostrando quantos dedos tinham, essas coisas assim. Não, a gente encontrou um bebê inteiro. Só que ele está tão mal posicionado que é capaz de ele não sobreviver. Então, aí já começa uma nova tensão, que a gente descobrimos que íamos ser pais de gêmeos, mas, ao mesmo tempo, não poderia, essa criação poderia não acontecer. Então, a gente saiu de lá assim, já sabendo que poderia ter algum tipo de sequela. E aí a gente começou a trabalhar muito para que isso fosse algo menos doloroso possível, né? Porque é isso, você descobre uma coisa, você quer às vezes se comemorar e às vezes você fala, não tem que dar certo, vai ter que nascer. E nasceram 2 meninas, uma com 1,8 kg, outra com 1,5 kg, né? E 45 dias na UTI, ficou a Guilhermina, que foi que veio depois, e Sofia, com 12 dias, já estava em casa. Mas a gente já sabia que, olha,
tá aqui, está se mexendo, está tudo bem, mas sempre fica aquela expectativa de que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa poderia vir, porque, né, a gente sente quando a gente está numa gravidez de risco, tudo contra, e a gente lutou muito com relação a isso. E também foi muito resistente à ideia de que, caramba, será que, com todos os elementos que se mostra, a gente vai conseguir... Tipo assim, uma paternidade já estava ok. Tipo assim, uma paternidade tardia já era complicado para a gente. Gêmeas, complicado. Atípico, falei, não, ninguém vai aumentar esse sarrafo desse jeito. E com 1 ano e meio, 2 anos, a gente começou a ver já essa coisa de que ela gosta muito, a Guilhermina, no caso, gosta muito de objetos circulares, girar qualquer coisa. Ela pegava um pão, girava o pão. Ela pegava qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, ela girava essas coisas. Então, ela tinha uma espécie de fixação. E toda vez que a gente falava assim, olha, isso aqui parece um sintoma. E aí, não vamos pensar assim, não vamos pensar assim. Então, havia também uma resistência. Então, a primeira luta foi entender com a família que assim, temos que aceitar que pode ter algo. E esse é o grande, eu acho que é o grande desafio, assim. E nós nos separamos no meio desse desafio, com 2 anos, quando as crianças tinham 2 anos, e logo veio a pandemia. Então, a gente teve aquele desafio de criar 2 crianças autistas, gêmeas, casas separadas, durante a pandemia. Então, o sarrafo estava sempre, não está dando. E isso atrapalhou, isso assim, atacou a gente de uma forma que falou, olha, isso me atacou o peso, eu fui um cara que ganhou nós fomos o pessoal da pandemia que aprendeu a fazer pão, né? Aquela coisa, isso tem consequência, né? A gente acabou ficando, eu ganhei 30 quilos nisso. E aí eu comecei a ter um problema de saúde quando a gente diagnosticou que as meninas eram 2 meninas autistas. Inicialmente a gente falava, olha, a Sofia talvez não seja tão grave quanto a Guilhermina, ou seja, no estado que precisa de tanto suporte quanto a Guilhermina, mas há alguma coisa diferente ali. E eu percebi, começou a me bater um pânico de que eu preciso estar vivo o maior tempo possível para que essas crianças cresçam independente. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde para me garantir para que essas crianças tenham uma expectativa de vida maior. Então, assim, a paternidade, para mim, ela veio dessa forma. A partir do momento que eu falar, olha, ser pai não é só cuidar do outro, é cuidar de si, se entender, entender seus limites, entender como foi ser filho anteriormente, para que você possa oferecer o melhor, ter acertos e ter todas as falhas que você sabe que você vai ter, mas entender que você é uma pessoa falha, que você é uma pessoa em construção falha, ainda mais como um homem negro. Um homem negro, criado sem pai, 6º filho. Então, você tem tanta coisa te atravessando que você, às vezes, esquece de que você não teve uma referência paterna. Então, a paternidade, para mim, ela foi construída a partir das necessidades das minhas filhas. Perfeito. E eu acredito que nessa construção, né, dessa paternidade, você encontrou muitos desafios, principalmente na questão de suporte e das barreiras que existem nesse país para que uma criança, né, uma criança com autismo, por exemplo, tenha acessos, né, à educação e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como que você conseguiu formar uma própria referência, né, de pai, que você acabou de falar que você não tinha, tendo essa problemática paterna, né, de já não ter, e num país que não te dá um suporte, ou que dá algo muito, muito falho, muito, né, sensível, que uma hora você tem, outra hora você não tem. As dificuldades, como você foi superando essas dificuldades ao longo, né, de toda essa trajetória? Olha, a paternidade ela veio também com uma outra parte, que estava convergindo para algo que era... O que é não só ser um pai, mas também você pensar o que é ser um pai negro, né? Porque, exemplo, eu sou um pai negro que se relacionou com uma mulher branca, criou 2 meninas que, quando bebês, não se pareciam comigo, eram meninas brancas, né? Agora você vai ver um cabelo parecido um pouco, você vai ver um corpo meio parecido ali, um biótipo ali de uma coisa ou outra. Só que uma das coisas mais complicadas para mim, por exemplo, era sair com a criança no colo,
né, uma criança no colo, assim, e as pessoas olharem e não fazerem um match, né, entre uma coisa e outra, assim. Se eu estou segurando a mão da menina na rua, eu preciso, por exemplo, educar as minhas filhas a me reconhecer como pai. Você tem 2 meninas autistas que você precisa que elas te reconheçam como pai, porque se uma pessoa olhar para você, o que você está fazendo com essa criança por aí? Se eu estiver saindo sem a mãe, por exemplo, como é que você sai com uma criança dessa aqui? Ou você briga com essa criança, ou a criança chora, grita. E aí eu fico pensando assim, como é que eu faço para essa criança não chorar? Como é que eu não posso usar uma palavra de ordem um pouco mais forte? Então, você tem algumas coisas que te atravessam ali, até mesmo no fator raça, que você fala, se essa menina falar bem assim, que eu não sou pai dela, tipo, você não é meu pai, sabe aquelas crianças que falam, você não é meu pai! Aí, assim, já era. 3 pessoas pulam em cima de mim, e eu falo, filha, desfala alguma coisa aí. Porque, então, é isso. Qual o nome do seu pai? Ah, Estevão da Mata Ribeiro. Eu preciso ensinar essas coisas. E para mim, o grande desafio da Guilhermina é esse. Guilhermina, ela consegue me reconhecer como pai, mas é uma pessoa que é extremamente dependente. Então, eu não posso falhar, eu não posso... então, é isso. Eu fico tentando ser uma referência grande para essa pessoa. E as pessoas ao lado, por exemplo, eu moro separado. Hoje, sou casado com a Eliana Alves Cruz, com quem eu tenho... Né, a Eliana Alves Cruz está por aqui, é escritora, que temos um livro junto, né, o Gênios da Nossa Gente. Mas eu moro sozinho em Niterói. Na época em que eu estou com as minhas filhas, eu moro numa casa. Em Niterói, porque é a escola, todas as coisas estão ali por perto. Na parte em que... Na semana que elas estão com a mãe, ou seja, guarda compartilhada, uma semana está comigo, uma semana está com a mãe. Na semana que está comigo, eu moro em Niterói. E eu mudei para um apartamento em que eu tive que explicar para as pessoas, eu fui para a reunião de condomínio para explicar, olha só, se eu tenho 2 meninas autistas, às vezes, para você lavar o cabelo de uma delas, ela vai gritar como se você estivesse matando ela. Então, eu preciso que vocês entendam que eu não estou batendo na minha filha, eu estou dando banho na minha filha. E aí, assim, levar essas 2 pessoas para uma reunião de condomínio, expor a minha intimidade dessa forma, e por muito tempo ter que deixar as janelas abertas da minha casa para que as pessoas vejam um pai com as suas 2 filhas, é uma forma que eu, como uma pessoa preta, num condomínio, né, de pessoas que estão lá há muito tempo, era uma forma de me proteger. Porque se minhas filhas gritassem, tivesse uma crise, eu precisava desse tipo de segurança. Então, quer dizer, as pessoas falam, mas a gente nunca pensou nisso. Eu falei, pois é, mas eu estou pensando por vocês. Porque, se isso acontecer, eu preciso de seguranças. Né? A minha filha, a Guilhermina, quando ela não ouve não, quando ela ouve não, ela fica um pouco agressiva. Você fala não, ela vai querer te beliscar. Antigamente, era a coisa mais complicada. Ela avançava no rosto da irmã. Então, quer dizer, você vai entregar a irmã para a casa da mãe, ou vai levar para a escola, a criança está com alguns machucados no rosto, causados pela unha da irmã. Para o pessoal achar que isso é uma violência partida do pai, é complicado. Então, você tem que estar sempre... Aí, você vai cortar as unhas da criança. A criança grita, porque ela tem sensibilidade nas unhas, tem sensibilidade no cabelo. Então, para cuidar dessa criança, você tem que... Eu já sublimo. Eu sou um cara que sou escritor, sou roteirista, eu trabalhei na série Cidade de Deus, né, e na série animada Vovó Tatá. Então, eu trabalho com audiovisual e eu escrevo em casa. Então, eu escrevo ouvindo Galinha Pintadinha, eu escrevo ouvindo em looping, porque ela precisa, no caso da Guilhermina, ela precisa de uma tela como suporte em alguns horários do dia. Então, eu fico ouvindo ela, tipo... mas eu não quero, 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 mas eu não quero. Filha, ela, mas eu não quero falar, mas eu não quero falar, mas eu não quero falar. Ela aumenta um pouquinho mais o negócio e fala, obrigado, né? Ou vai ouvir a galinha, pim, a galinha, pim, a galinha, pim, a galinha. E vai desse jeito, você está lá escrevendo livro, está escrevendo série, está escrevendo estava escrevendo Zé Pequeno, né? Atirando, não sei o quê, e você está lá com a criança cantando Galinha Pintadinha no seu ouvido. Então, eu aprendi isso nesses anos de pandemia e de convivência. E eu trabalho diariamente para que elas sejam, assim, por exemplo, eu saí da escola privada, em que você gastava uma grana grande, para a escola pública, onde você lá consegue o direito de ter uma professora de suporte, uma professora para ajudar, né, lá. Então, você precisa
correr muito atrás disso, você vai atrás desses direitos todos, mas sempre correndo assim, você vai pelo SUS fazer algumas coisas, porque algumas coisas são só aceitas pelo SUS, tipo laudos, alguns laudos são só aceitos pelo SUS. E aí, você, com esses laudos pelo SUS, você faz algumas coisas na rede privada, e aí você consegue algumas outras coisas para o lado de cá, e aí você vai para o CAPS, e aí, sabe, você vai usando tudo que você tem, e, com um pouco de recursos que te sobra, você consegue colocar em outros lugares. Você consegue colocar numa natação, consegue colocar umas outras coisas. Mas você vai tirando de um santo, jogando para o outro, e tentando fazer isso de forma criativa e tentando... São duas, né? Então, você tem essas duas crianças em comparação. Uma está falando bem assim, por que você cuida mais da Guilhermina do que de mim? Eu falei, eu não cuido mais da Guilhermina do que você. Eu estou cuidando de você sempre, e tal, mas há também uma certa carência da irmã, que é autista de nível de suporte 1, que é de suporte 3, que não consegue se limpar direito, por exemplo, enquanto a outra fala, eu já me limpo e você não me dá parabéns. Tipo assim, então você tem que, meio que, às vezes, igualar as conversas para que... E aí você acaba, às vezes, atrapalhando o crescimento da outra. Como é que você, pai, consegue trabalhar em dois pontos diferentes, com duas carências diferentes, sem que uma não fique desmerecida com relação à outra? Entendeu? Eu queria falar um pouquinho, né, de construção de redes de apoio e tudo mais, mas você tocou num ponto que eu achei interessante, que é a questão da racialidade, né, da sua paternidade enquanto um pai negro. E nós, que somos pessoas negras, nós já sofremos várias pressões, né, externas que já mexem com o nosso emocional e com o nosso psicológico. Queria que você falasse como, né, você cuida de si, dessa parte psicológica, porque tem toda essa pressão externa de alguém que pode ser apontado, de alguém que pode ser confundido, de alguém que não pode sair sem um documento seu e das filhas, e ainda ter toda essa questão do cuidado delas ali, assim, né? Como que o seu emocional, como você cuida disso, porque a gente sabe que pessoas que vivem nessa situação, pais ou mães ou cuidadores, têm o seu emocional, às vezes, abalado por alguma coisa que aconteça com os seus filhos, né? Ou com a criança que ele cuida. E, no caso de ser uma pessoa preta, a gente ainda tem uma dupla pressão psicológica que afeta a gente de uma outra forma, né? E aí eu volto a falar, como eu disse ontem, que a gente não está falando de quem sofre mais ou quem sofre menos, mas é uma realidade que nós, enquanto pessoas pretas, vivemos, né? Há uma dupla pressão nisso. Esse cuidado, quando você tira tempo para conseguir cuidar de si, você consegue tirar esse tempo, mínimo que seja? Não. A gente, obviamente, tenta respirar. Exemplo, os ambientes... estar aqui numa feira literária, a gente transforma o trabalho em prazer, né? Estar numa feira literária, ver a galera, ver essas coisas, ver as pessoas, entender a cidade, ela funciona como uma parte terapêutica para mim. Só que a cabeça está lá. Ela foi colocada na escola, foi para a terapia, a gente manda Uber. Uma vez eu estava em Cuba. A gente estava em Cuba, num evento, o pessoal fala assim, estamos sem dinheiro para o Uber. A babá fala assim, está sem dinheiro para o Uber aqui, não sei o que tal. Você manda o dinheiro do Uber de Cuba para poder... e aí você fica monitorando. Olha, está com um problema aqui, vazou a fralda, porque às vezes ela usa fralda na escola. Menina de 8 anos, precisa de vez em quando usar fralda, porque às vezes não avisa sobre isso. Então, às vezes, você sofre muito mais porque você não está lá na hora para gritar com todo mundo e brigar com todo mundo. E aí tem um exemplo assim, você chega numa terapia, e aí tem um grande problema, você é um homem negro, se você chega numa terapia e fala bem assim, por que a gente não foi atendido até agora? No dia seguinte, a babá que foi lá levar, fala bem assim, olha, o pai das meninas foi muito ignorante. Só que não foi ignorante, é um homem negro indo falar, olha só, não pode demorar esse tempo para atender 2 meninas. Né? Porque a minha filha está lá querendo roubar o celular do outro garoto, que eu não sei por que vocês deixam um celular num ambiente... É como se fosse um ambiente de adicto. Né? A sala de espera é um ambiente de adictos. Você tem uma pessoa lá com celular. As outras pessoas vão querer pegar dessa pessoa. Então, assim, e eu fico muito doido com esse tipo de coisa. E aí, quando você chega a uma certa idade, eu tenho 45 anos, você começa a perder a paciência. Você deixa de ser esse cara mais pacífico, você começa a correr alguns riscos. Então, assim, a pessoa fala, olha, se ele tratar a gente dessa forma de novo, a gente vai chamar o conselho tutelar.
Porque é isso que se fala. O homem negro ele é uma ameaça pela sua presença. Então, quando esse cara resolve chegar e se impor, ele vira uma ameaça maior. Então, assim, e aí, quando você é um pai, aí também é isso, né? Ah, eu sou uma mãe, eu sou uma leoa, ninguém me para com relação aos meus filhos, não sei o quê. Se um pai vai fazer isso, ele leva um tiro. Entendeu? Então, a gente precisa ficar agindo, tipo assim, gente, por favor, não sei o quê, tal, etc. Como se estivesse pedindo um favor pelos nossos direitos, pelos direitos das nossas filhas. E aí, sua filha chega maltratada, ou está em sofrimento. Está em sofrimento, ela quer entrar num lugar, não pode entrar num lugar, e ela não vai entender isso, e ela vai começar a querer se machucar, e machucar outras pessoas, porque ela não está tendo o que ela queria ter no momento em que foi acordado, porque ela é condicionada a isso. Se 8 horas tem uma coisa, 8 horas vai ter e vai acontecer. A gente trabalha, as crianças elas têm rigidez de horários. Se você não segue, se eu perco um horário, se eu falta alguma coisa, se eu digo alguma coisa que não vai acontecer, a minha filha fica bem assim, não aconteceu, né? Não aconteceu, né? E fica o dia inteiro cobrando sobre isso, porque algo na rotina saiu. E, às vezes, eu falo, olha, sai da rotina normal. E eu preciso criar as minhas filhas para isso, e a saúde mental nossa vai para o ralo com isso. Cada probleminha, cada descontrole que elas têm, a gente pensa, se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse por aqui. E o pior, se eu tivesse lá, às vezes está na escola, aconteceu uma coisa, a professora chegou, tratou ela mal, e ela chegou e não conseguiu ir fazer xixi, porque ela fez xixi na calça no meio da sala. Você fala, meu Deus do céu, eu quero destruir essa escola. E aí você precisa chegar lá e falar, gente, isso não pode acontecer. Você tem que se tratar como um homem civilizado, porque a gente não tem licença para ser um leão. Entendeu? A gente tem que ser só essa fortaleza e segurar todas as coisas e torcer para que nossas filhas entendam e sejam independentes com o tempo. Sim, eu quero entrar na parte, né, do livro, mas você falou sobre o SUS e nós vivemos aí tempos de muito ataque, né, ao SUS e a políticas públicas no modo em geral. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, ainda tem muito a ser feito. A gente sabe que o que tem por aí ainda é muito pouco para a necessidade que existe para famílias, né, atípicas, para as parentalidades atípicas, mas qual a importância de ter uma política que garanta uma professora mediadora ali na sala, ajudando essa criança, de ter, né, exames, de ter os laudos. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Sim, a Secretaria de Educação de Niterói, ele garante 3 alunos especiais por professor de suporte, ou seja, um professor assistente lá, ele está ali para cuidar de 3 pessoas. Além disso, o SUS, aí todo o sistema, CAPSI, que hoje é sacaneado nos trends, ou seja, vocês que são pais e filhos de criança, não é gíria falar CAPSI como, fulana saiu do CAPSI agora, isso não é gíria. Dizer isso. Então, assim, se vocês verem seus filhos fazerem qualquer tipo de brincadeira, faltei o CAPSI, porque ele cometeu algum tipo de ato, isso por muitas vezes é racismo, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que são atendidas pelo CAPSI são crianças ou adolescentes ou adultos em situação de vulnerabilidade, e como por ser um serviço público, ele atinge em sua maior parte pessoas negras. Então, quando você faz uma brincadeira ligando loucura, ou estou fora das ideias, esqueci de ir do CAPSI hoje, fazer qualquer tipo de coisa desse, isso é uma violência, isso é racismo, e isso não é encorajado, isso não é gíria. Então, quer dizer, o CAPSI é ali, é um lugar onde as coisas acontecem. Minhas filhas hoje recebem remédios pelo CAPSI, elas fazem terapia pelo CAPSI e fazem outras terapias complementares na rede privada. Mas, assim, é um serviço, assim, é um trabalho hercúleo que se acontece ali, e o SUS ele precisa ser valorizado porque o próprio SUS está doente. Você não consegue marcar uma neuropediatra porque as neuropediatras estão tão assoberbadas que elas estão pedindo licença para se cuidarem. Não existe, para o volume de crianças, que outra coisa. A gente sempre teve esse boom de... Eu detesto falar isso, mas as pessoas adoravam falar bem assim, todo mundo tem um doido na família.
esse doido agora está diagnosticado. Ele tem uma coisa específica e ele precisa ser medicado. Ele não é só aquele tio que fala besteira e que bebe cachaça. Não, ele era um homem doente que encontrou, a única coisa que ele encontrou foi a cachaça ou qualquer outro lugar, e essa pessoa não foi tratada, ela foi só tida como o doido da família. Essas pessoas, elas finalmente tiveram consciência e colocaram lá muitos diagnósticos tardios colocando as suas identificações, o cordão, etc. Porque essas pessoas assim, elas estavam aí adormecidas, ou pior, esquecidas, ou pior, mascaradas. Elas estavam aí em sofrimento e sem saber qual era o motivo dos seus próprios sofrimentos. Agora, com o que você pode acessar o SUS através disso, você tem uma superlotação, uma sobrecarga de um sistema que precisa melhorar, que precisa ter mais contratação. Alguém já ouviu falar de concurso para o SUS? Não tem concurso, não tem, sabe? Ou seja, não tem uma ampliação de áreas, não tem uma ampliação de centros. Você não vê, é a mesma estrutura da década de 80, 90 e 60, sabe? E isso precisa mudar. Então, assim, o ataque não é sobre o SUS, é sobre o quanto estão tirando do SUS. Entendeu? Porque o SUS, ele assim, hoje, se as minhas filhas hoje estão mais sociáveis, é porque elas hoje têm remédios administrados por psiquiatras do SUS, do CAPS, e esses psiquiatras, eles conseguiram dar uma vida mais ou menos para minhas filhas. Então, assim, a gente está procurando as outras coisas, as terapias, os gaps que tivemos por causa, por exemplo, da pandemia. A pandemia acabou com diversas terapias. Então, agora a gente precisa trazer isso de volta. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre os livros, né? Principalmente sobre o Guilhermina Não Gosta de Não, né? Que você contasse um pouquinho para a gente partir para essa parte da literatura. Tá. Mais recentes, olha só, vamos falar primeiro dos mais recentes, que não tem a ver com a Guilhermina em si, mas, ó, Gênios da Nossa Gente é uma antologia de personalidades, foram levantadas por mim e por Eliana, né? Foi feito pela editora Malê, foi através de uma ideia de fazer mini-biografias de personalidades negras, porque assim também fica mais acessível para as crianças, né, do que você chegar, às vezes, a fazer uma biografia inteira sobre um personagem, quando, na verdade, a gente pode pegar 30 personagens, dar uma pincelada sobre eles, e, a partir daí, as crianças vão poder estudar quem mais interessa. Né? Então, a gente pegou personalidades que já se foram, eternas, e personalidades de hoje. Nós temos aí gente, agora esqueci todo mundo aqui, ó. Né? O Renan Silva, a Arielle, a Aniele Franco está aqui, então a gente tem essas pessoas por aqui, e temos Clementina de Jesus, temos outras personalidades que já se foram, que também estão faladas no livro. Eliana escreveu junto comigo, eu fiz as ilustrações, está um material muito bonitinho. Retinta, a Retinta e a Revolução Escolar, ele foi lançado no abril do ano passado. Ele é um livro que eu escrevi com a Elisa Lucinda. É a primeira vez que eu deixo uma pessoa escrever sobre a Retinta. Eu convidei ela para falar sobre a Retinta, que é uma personagem minha, criada por causa das meninas. Falei bem assim, poxa, eu era um cara que escrevia muito quadrinho americano, quadrinho de porrada, tal, coisa assim. E eu falei, falta eu escrever algumas coisas para as minhas filhas. Então, os livros infantis começaram a vir graças a essa paternidade também. Então, a Retinta foi uma criação enquanto pessoa negra que fazia quadrinhos geral, tinha um personagem ou outro negro, mas não tinha um conteúdo voltado para isso, e a Retinta ela veio nessa direção. A Retinta ela é uma tirinha que já saiu aí em diversos lugares, tal, mas o livro infantil, o primeiro foi Retinta e o Pé de Jamelão, está na mão de 22 mil alunos da Escola Pública do Rio de Janeiro, e esse foi nosso segundo exemplar da Nova Fronteira. Né? E aí, só que aí faltou uma coisa. Eu estava fazendo Guilhermina Não Gosta de Não, estava desenhando Guilhermina Não Gosta de Não, né, fazendo essa história. E aí a Sofia falou bem assim, eu também quero um livro para mim, cadê meu livro? Aí eu falei bem assim, aí eu tinha uma história que eu estava criando, né, com o nome dela, ela não sabia, eu falei, eu estou escrevendo essa história também. E aí eu fiz Sofia Marujo e a Escola de Piratas, que é uma série de livros. O segundo livro, Sofia Marujo e a Carga Preciosa, já está em produção.
né, esse primeiro aqui. Um beijo para a minha editora aqui, Rejane, que está lá no fundo lá. Né? E a Sofia Maruja é a história de uma menina que, vamos assim, para facilitar, é um Harry Potter de pirataria. Uma menina que se descobre que é filha de piratas e vai para uma escola de piratas estudar pirataria. Né? E aí a gente tem um livro, esse sim, todo escrito e ilustrado por mim, só que com uma pegada um pouquinho mais juvenil, né? Uma coisa minha fofinha e tal, mais texto, né? E está em todas as livrarias. É um material totalmente ilustrado, escrito e ilustrado por mim. E aí, ironicamente, esse aqui, né, por causa do dinamismo, que é o mundo editorial, eu escrevi depois do Guilhermina, e saiu antes que a Guilhermina. Né? E aí viemos esse aqui, que foi o lançamento deste ano, Guilhermina Não Gosta de Não, é basicamente uma mini biografia da Guilhermina, que é onde eu falo sobre por que ela não gosta de não, quando ela ouve, ela dá beliscão, mas é por causa de frustração. Então, eu conto todo esse material através de um poema que eu escrevi sobre minha filha, falando sobre os hábitos dela. Né? Então, a Guilhermina é essa menina. E com esse livro, eu comecei a ilustrar com um traço mais irregular, ou seja, um traço que transborda do desenho, que é uma coisa meio do autismo também, assim, né? De você sempre transbordar, você passa dos limites. Você tem ali uma forma, você tem uma coisa, você tem uma forma de aprender, uma forma de perceber o mundo. Mas aí eu não coloquei os textos assim, as cores dentro de um contorno. Eu preferi fazer... Aí, aqui, ó, vocês conseguem reconhecer? E aí, então, a gente teve toda essa fase dela, né, ela não quer, nossa, era complicadíssimo para ela, tipo assim, ela me puxava para beber água, ela queria beber água, ela me puxava, ela apontava para o lugar, aí eu falava, o que você quer? Aí, até hoje, ela não fala o que você quer, ela fala, quer-me, porque ela ouviu disso desse jeito e quer-me. Aí, o que você quer? Ela, quer-me. Aí ela, água. Aí eu preciso, né? Eu falo, o que você quer? Ela repete, é como se fosse um HDzinho, né? Ela repete para entender o que ela está falando. Água. E aí é uma coisa assim, ó, todo dia, um tipo de trabalho desse. Filha, vai no banheiro. Você já foi no banheiro? E aí ela chega no corredor, já sai correndo, tirando a calça para ir no banheiro. Filha, só pode tirar a calça do banheiro. Mas aí você já começa a entender. Filha, vai se preparar para escovar o dente. Puta da vida, reclamando da vida porque escovar, as gengivas são sensíveis. Então, escovar dente é complicado. Mesmo assim, ela vai. Tipo assim, se eu fosse uma camisa para a Guilhermina, seria eu reclamo mais fácil. Né? Ela coisa assim, porque exatamente essa é a vida, de trabalhar com ela, de estar com ela, de fazer com que ela seja uma pessoa mais sociável. E aí, quando ela quer alguma coisa, ela vem, beija você, porque sabe que isso amolece você, e aí ela começa a querer pegar seu celular. Ou o que você está comendo. Qualquer coisa que está comendo ou bebendo, por causa do remédio que ela toma, faz com que ela tenha compulsão alimentar, então faz com que ela queira comer qualquer coisa. Então, você sabe, são 5 remédios, cada um para controlar cada coisa, e ela hoje antigamente você amassava, fazia ela engolir. Agora não, você coloca em fila os remédios, um suco, ela vai, bebe. 8 anos de idade, ela tem uma rotina que ela sabe que ela precisa fazer, detesta fazer algumas coisas, e, devagarzinho, a gente vai fazendo ela superar essas coisas. Então, isso aqui é um registro das primeiras conquistas de muitas que a minha filha vai fazer. Em tempo, essa pessoa daqui, Sofia, que tem uma série de 6 livros para sair, reclamou que esse livro aqui não é igual àquele. E aí eu entreguei para a editora é Manha, é Birra, Sofia, que é exatamente o que passa um autista de nível 1, que é o quê? Às vezes você olha a criança fazer. Hoje, eu aumentei muito a minha percepção do mundo. Quando eu vejo uma criança deitada no chão, gritando, eu não falo mesmo assim, ai, meu Deus do céu, que saco de criança. Eu fico imaginando, o que essa criança tem para estar deitada daquele jeito no chão?
E aí, assim, e é isso que a gente passa, assim, de que a gente começa a abrir também uma percepção. Então, o é manha, é birra, Sofia, Sofia, é você entender que nem tudo que uma criança está fazendo naquele momento e que te incomoda é manha ou é birra. É simplesmente alguma coisa acontecendo com aquela criança. E a gente precisa entender qual é todo o contexto. Perfeito. Você traz essa questão nos livros. Aqui na FLIT, né, nós tivemos na programação de alguns autores independentes uma autora que trouxe um livro que uma das personagens, né, a personagem principal, era uma mulher negra com autismo. Nós tivemos uma autora daqui de Tiradentes, autista, falando sobre o seu livro. Eu queria que você falasse sobre a importância de termos autores e essa temática na literatura, né? Nós não temos uma literatura plastificada só, né, de romance, enfim, tudo que tem por aí, mas de ter essa temática também tratada na literatura e, mais do que ter a temática, ter autores, né, que são neurodivergentes, que são autistas, que têm todas essas questões, escrevendo e falando não só sobre a sua situação, mas sobre outra temática também. Sim, primeiro que também tem isso, né? A gente está, eu sei que por esse ano, por os próximos anos, eu vou ser pai de autista, né, por um bom tempo assim. Mas eu sei que eu sou um escritor, mas também sou isso. Eu não posso ignorar isso, não posso. Eu lembro muitas vezes quando a gente quando a gente é classificado como escritor negro, aí fala assim, não sou apenas um escritor, sou um escritor. Eu falo assim, não tem como liberar uma coisa da outra, né? Eu sou um escritor negro, pai de autista, porque essas coisas me definem, inclusive, tempo, espaço. Algumas vezes eu não poderei ir para alguns lugares porque eu sou um pai de autista. Alguns lugares eu não vou ser muito bem aceito porque eu sou uma pessoa negra. Entendeu? Eu não vou querer ir hoje para fazer uma palestra nos Estados Unidos porque eu corro algum tipo de risco, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente precisa, que nos distancia disso. Mas sobre a pergunta, assim, ter essas pessoas, eu acho assim, a gente tem inicialmente, assim, o rótulo de negritude para mim foi uma coisa meio que me colocaram num lugar e aquele lugar eu não conseguia mais sair. Por exemplo, quando eu vou muito para eventos, sou o cara do infantil, o tratamento muda comigo, né? Tipo, você está vendo um cara sério pra caramba, né? Aí, eu faço quadrinhos, eu faço livro infantil. Aí a pessoa sei o quê? Aí começa a falar comigo como se eu fosse a criança para quem se desdestina o livro, entendeu? Ou começa a me tratar, tipo assim, você é o cara do desenho, né? Radical. O cara começa a falar no meu linguajar, num pretenso linguajar meu. E talvez o medo, talvez, também dessa parte do autismo, seja isso. É você não ver aquela pessoa além do autismo. E aí, assim, a literatura dessa pessoa é estranha, ou você já começa a colocar algumas camadas em cima daquela literatura porque é autista, e não chegou, sabe? Eu tenho muito medo dessa coisa, de uma coisa afetar a outra. E acontece, por exemplo, eu sou um cara que sou escritor, mas assim existem pessoas que estão escrevendo livros infantis há muito mais tempo do que eu. Eu sei que os meus livros não vão agradar muitas das pessoas dos PNLDs, das comissões, como algumas outras pessoas passam. Mas é porque eu tenho uma outra formação, eu tenho uma outra concepção do que é ser criança. Eu, quando criança, tive acesso a coisas e violências e assuntos de que, às vezes, uma criança branca nunca teve. O abandono parental, violência entre irmãos, essas coisas que influenciam na minha literatura. Então, quando a gente tem que começar não só a aceitar esses novos escritores, mas entender a nova literatura que vem a partir disso. Compreender que tipo de literatura a gente vai... Porque ela vai vir também com uma certa codificação que talvez a gente não acesse de primeiro, e que a gente precisa também destreinar nossa cabeça dessa literatura europeia, dessa literatura que... por que eu não posso escrever sobre autismo, sendo que o cara escreve sobre a experiência de ter visto a morte do pai, sabe, ou ter acompanhado os últimos dias do pai. A gente tem um bocado de autores, homens, brancos, que escrevem sobre o fim do seu próprio relacionamento, ou o começo da nova vida, ou sobre a morte do seu pai, ou sobre a morte de sua mãe, ou sobre a separação dos pais, coisa que a gente vê, assim, que nós, pessoas pretas, passamos 10 vezes. Só que quando a gente vai escrever a nossa, é biográfico demais. Teve autores que escreveram
exatamente as violências que passaram em seus relacionamentos, escreveram praticamente uma biografia, mudaram os nomes e vendem como literatura. E aí, Carolina Maria de Jesus, quando vai escrever, não é literatura. Quando um autista vai escrever, não é literatura, é um seu diário. E aí é meio complicado. Então, assim, a gente tem que abrir a cabeça para isso também e entender quais códigos virão daí, né? Vou fazer, né, a última pergunta da minha parte, depois eu quero abrir para a plateia. Como existe, né, não é uma receita de bolo, mas como eventos literários, como as editoras, e aí depois disso, né, o público, as escolas, as bibliotecas, podem contribuir, né, para que possamos ampliar essa diversidade nas publicações e fazer com que isso chegue ao público, né, nos eventos literários, nas bibliotecas das escolas, para que essa literatura chegue nas crianças. Olha, eu acho que, primeiro, que eu acredito que a gente tem que aumentar... É sempre bom esse lance da lei de cotas. Eu descobri que, numa das bienais, as orientações dos professores é comprar 50% dos seus conteúdos, ou seja, do dinheiro que eles recebem da prefeitura para poder comprar, 50% comprar de conteúdos de diversidade. Isso é interessante a gente pensar nisso. A partir daí, a conscientização. A gente não tem como obrigar a pessoa a comprar, né? Não, você tem que comprar o livro de fulano de tal. Não, isso não. Uma compra direcionada não é legal. Mas você entendeu o seguinte: quem escreve sobre autismo, quem escreve sobre os atravessamentos que uma pessoa negra escreve, ela vai escrever sobre o dia a dia, um dia a dia que não é acessado, por exemplo, pelas pessoas da escola. A pessoa da escola ela conhece aquela pessoa num fragmento do dia. Quem conhece Guilhermino na escola vai conhecer uma menina que, se não comer na hora certa, arranha a pessoa, que não consegue escrever alguma coisa, que não consegue... Ela só conhece a criança num fragmento daquele momento. Se a pessoa, por exemplo, compra o livro da Guilhermina, ela vai entender como é que a Guilhermina é em casa. Se você tem, sabe, se você vai entender, se você comprar um livro de uma pessoa autista que escreveu, você vai entender como aquela pessoa pensa. E não só aquele encontro fortuito, aquele encontro que você tem por ali. Então, eu acho que é uma forma de você descobrir um pouco mais sobre isso e sair do seu lugar comum. E sim, eu quero colocar personagens autistas e eu quero colocar outras pessoas com alguns tipos dessas atipias, para que as pessoas entendam qual é o drama disso. Será que uma pessoa que tem a síndrome de Tourette pode ser um espião? Não, sabe, a pessoa que começa a gritar, pode fazer alguma coisa? Isso pode render algum tipo de história? A gente pode tentar fazer sobre isso. Mas, então, assim, a gente precisa ampliar nossos olhares para esse tipo de literatura que vem. A gente precisa ler mais, assim, leiam autores negros, autoras negras, autores indígenas. Eu trabalhei um dia com uma pessoa que eu perguntei, imagine o que vem na sua cabeça quando eu falo sobre tal coisa. Ela me falou algo totalmente diferente, porque a experiência dela é totalmente diferente sobre isso. Então, assim, a gente tem muitos olhares para explorar e a gente, às vezes, fica esbarrando nos clássicos, porque a gente tem os clássicos como referência. A gente precisa ampliar esse olhar e as políticas públicas são a melhor forma de fazer isso. Tá, você não quer gastar dinheiro com isso, né, inicialmente, do meu bolso? Deixa o poder público gastar, levando isso. Seu filho vai receber aquilo, vai ler. Se gostar, continua. Aí sim tu vai gastar dinheiro com uma coisa que tu não sabe. Mas eu acho que é a partir daí. O poder público tem que fazer isso. O poder público tem que ser inclusivo. Entendeu? Se daqui a pouco o autismo, você falou sobre dados aí, a gente precisa dessa parte da população se sentindo protagonista de algo e não sendo o motivo de drama. A história é sobre Guilhermina aqui e não sobre o pai de 2 meninas autistas. E, infelizmente, eu só não posso trazer minha filha aqui para falar sobre isso, porque a energia que se leva para trazer uma criança como aquela para estar confortável aqui é muito grande, eu ainda não tenho recursos. Mas saiba que, se um dia eu tiver, ela vai estar incluída em todas as coisas que eu fizer.
Bom, quero abrir para a plateia, para perguntas, para um diálogo também para o lado daí. Alguém? Amador ali. Boa tarde, Estevam. Então, esse assunto sobre autismo, ele sempre me chama muita atenção em função da ignorância a respeito do tema. Porque eu sou professora, já estou aposentada, lidei com alguns níveis, né, de autismo em sala de aula, e a discussão dentro da escola era de muito sofrimento, por conta da ignorância sobre o tema, não é? E hoje, o número de crianças neuroatípicas dentro da escola tem aumentado muito. As TDAH, os autistas, entre outros espectros e síndromes, né? E aí, quando você fala de duas filhas, uma eu estou chamando de nível, do grau. Nível, grau, né? Que ela é verbal, que ela questiona, e a Guilhermina, que é do nível 3, ela é verbal? Não, ela é verbal estimulada. Pois é. E aí, são dois exemplos dentro da sua casa que me fazem comentar, bater uma bola a respeito da taxação do autismo dentro das escolas ou na sociedade. Você já mostrou aí que sabe acessar as políticas públicas, os lugares para ampliar os direitos das suas filhas. E aí eu queria falar que você trouxesse para nós, que a gente batesse essa bola, porque é algo que eu tenho defendido e estudado e lido, porque é só estudando, só lendo, só ouvindo quem tem as experiências, para a gente sair dessa ignorância e passar a transformar a informação em conhecimento e fazer parte de um time que vai defender esse grupo que está cada vez maior, e, quando você fala do protagonismo, eu vejo que é isso mesmo que está acontecendo. Nós, que somos chamados de típicos, é que estamos ficando atípicos, em função do número de neuroatípicos que está por aí. Então, eu quero bater essa bola com você. Como você tem lidado, ou se é que tem lidado, com a taxação de autismo na escola? Ou se você tem essa referência em outros lugares? Quando você diz taxação, quer dizer o quê, especificamente? Porque é um termo que nivela. O menino é autista. Ele é laudado. Então, viu um, viu todos. Conhece a árvore, conhece a floresta, aquela coisa de nivelar todo mundo no rótulo. É rótulo. Sim, sim. Olha, o que acontece é o seguinte... todo autista gira, todo autista no olho do olho, todo autista anda na ponta do pé, todo autista é seletivo alimentar, essas questões. Sim, sim. Olha só, primeiro que o transtorno do espectro autista, né? Ou seja, o espectro em si quer dizer que você tem algo que né, ele não é algo definido, né? Então você vai, obviamente, encontrar algumas coisas, algumas definições. Por exemplo, a minha filha não corre, ela corre, inclusive batendo o calcanhar no chão. O pessoal de baixo reclama pra caramba. Eu falava assim, e aí é muito curioso, rapidinho, a pessoa falando assim, tudo passando assim. Aí, você está fazendo obra em cima? Eu falei, não, é minha filha. Aí, tudo bem, então, se for só final de semana, tudo bem. Eu falei, não, ela mora aqui. Entendeu? Ela passa semana sim, semana não aqui. Eu sou um pai e isso é curioso também sobre isso, né? Rapidinho. O pessoal fala assim, nossa, você é um super pai, porque eu cuido das minhas filhas, porque eu levo para a escola, porque eu dou banho, porque eu faço, que eu cuido das minhas filhas, né? E o pessoal fala que eu sou um super pai, quando na verdade é pai. É pai, a definição é pai. E aí, então, o que acontece com relação a essa nivelação? Essa nivelação, ela é prejudicial para caramba. Até porque Guilhermina, a Guilhermina ela tem algumas necessidades que são extremamente diferentes da Sofia. Por outro lado, na mesma escola, são extremamente diferentes do outro amigo dela, que é autista não verbal cadeirante.
que está na mesma escola. A escola que a gente está é uma escola pública, referência de crianças de transtorno do espectro autista. Então, quer dizer que todo mundo vai para lá. Então, você tem uma taxa, tem mais ou menos uma taxa de 10% da sala, ou seja, pelo menos 3 autistas por sala, pelo menos 3 a 5 autistas por sala lá. E, assim, a escola é, tipo, não sei se acho que são 2.000 alunos lá na escola. Então, é uma taxação muito alta. Então, os professores estão muito sobrecarregados, mas muitos deles não sabem como agir. E é um grande problema isso. Por exemplo, começa com uma professora, a professora, olha só, sua filha me arranhou o braço inteiro. Eu falei, por quê? Eu falei, ela queria pegar um negócio de sinão. Eu falei, olha só, você tem que fazer algum tipo de reforço positivo. Filha, que tal fazer isso depois? Se você falar não, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai querer te arranhar. Então, sabe, você começa a educar uma pessoa. Aí, no outro ano, essa pessoa que está lá, porque ela é uma professora aposentada, que foi trabalhar com alunos especiais, essa pessoa, no outro ano, não quer. Aí você muda de professor e começa uma nova adaptação. E aí você chega e explica todas as coisas. Agora mesmo, anteontem, antes de vir para cá, eu escrevi um questionário, né? Ou seja, a escola mandou um questionário dizendo assim, como lidar com sua filha. Mas isso é padrão, tá? Mandou para todo mundo para saber o nível de suporte delas, para saber, por exemplo, se podiam tirar da suporte 1 a professora que está lá. E eu falo, não, porque se ela se desregular, ela vai, sabe, eu explico cada coisa. E quando ela se desregular, você tem que fazer isso. Tem que falar com ela, mandar respirar, olha nos olhos dela, fala, ela vai entender. Já a outra, não. Ela quer sair, você tem que avisar para ela, filha, vamos lá no banheiro, vamos fazer não sei o quê. Você precisa propor para ela, porque senão ela vai esquecer, porque ela está focada em outras coisas. O hiperfoco dela faz com que ela, inclusive, não lembre de ir ao banheiro. E isso é uma coisa do autismo. Se você está com 3 alunos e esquece de falar com minha filha para ela ir ao banheiro, ela vai chegar e fazer alguma coisa na sala e vai me deixar muito mal, porque uma das grandes tristezas, digamos, da paternidade, e é quando você lembra aquela coisa, você é doido, e falava coisas sobre se cagar, sobre essas coisas que são coisas horríveis que a gente ouvia na infância. E quando você vê uma criança fazendo isso, porque não tem o próprio controle do corpo ou da percepção do seu próprio corpo, você começa a falar bem assim, eu estou errando como pai, eu estou errando como, sabe? E aí você se sente muito impotente com relação a isso. Então, quer dizer, parece que ninguém vai poder substituir o seu cuidado. E é uma sensação de impotência horrorosa com relação a isso. Entendeu? E aí você fica saturando, às vezes, a professora com relação a isso. E quando o professor chega e nivela tudo por baixo, tipo, não, ela vai apresentar algum sintoma que eu vou entender, né? Ou pior, existem pessoas que tratam crianças como se fossem Você lembra do Crocodilo Dundee, gente? Aquele Crocodilo Dundee, o encantador de animal? As pessoas piores, eles falam assim, sua filha se dá bem comigo porque eu me dou bem com essas pessoas, assim. Sabe, a pessoa se acha o encantador de autista, né? E não é assim. Se você ouvir a criança, tudo bem. Não é que se dá bem. Não. Se você for minimamente humano, você vai se dar bem com essas pessoas. Você vai ouvir o que ela quer, o que ela precisa, entender quando ela estiver numa crise, entender quando ela chegar e se sujar. É isso. De resto, você não é o cachinho dourado que, sabe, se você agir com humanidade, a pessoa vai te responder. Entendeu? É isso. Agora, o lance da escola é problemático e a gente tem que fazer esse trabalho de reeducação com o pessoal. Porque ninguém conhece mais a criança do que os pais. Deveriam conhecer, na verdade, né? Os pais deveriam conhecer mais as crianças do que... E os pais são essenciais para os professores. Olha, eu preciso que, quando minha filha faça isso, você faça isso. Você tem uma lista, e você passar isso para ele, que é quase que um roteirozinho mesmo. E é uma pena que isso vire um tipo de monte de normas. Não é. Cada pessoa tem uma coisa e não vale, e nenhuma regra vale para todas. Nada que eu possa passar aqui vai valer para todas, a não ser que ouça seu filho, observe seu filho. Você vai cometer muitos erros com relação a isso, e nunca deixe nada disso passar quando for falar com médicos. Sempre fala, olha, meu filho faz isso, faz isso, faz isso. É normal? É. Não, isso aqui é normal? É. Isso aqui é normal? Não. Ah, ok. Como é que a gente faz para resolver isso agora?
Aí, quando vai chegar na escola, ó, meu filho faz isso, 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 tá bom? Para resolver, tem que fazer isso, isso, isso. Se não der certo, isso, isso, isso. É isso. É uma viver com relação a esses tipos de regras. Bom, nosso tempo está curtinho, então a próxima pergunta seja bem objetiva para a gente não extrapolar o tempo da mesa. E eu tentarei ser objetivo também, mas é difícil falar das crianças. Temos mais perguntas? Aqui na frente. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber em que momento, se houve algum momento, ou em que momento virou uma chavinha que você fala assim, pô, é essa criança que está demandando alguma coisa, então eu preciso ouvir ela e não qualquer outra coisa que está ao redor. Porque eu acho que existe uma coisa que a hora que a gente olha para a criança e fala assim, nossa, mas ele não é um adulto. Não, ele não é um adulto, mas ele tem necessidades, ele tem desejos, você não acorda querendo dar bom dia para todo mundo todo dia, criança também. Então, que momento que vira essa... Temos 2 momentos, na verdade, né? Por causa da Guilherme. A Sofia, ela era uma menina que... todas as duas demoraram para falar. A Sofia, a primeira palavra que ela falou foi torta. Porque ela via Backyardigans, e ela era uma menina muito musical. Então, assim, ela tinha torta, fazer torta como um samurai. Essa era a música. E o iá era torta, né? Assim. E aí, um dia, do nada, eu ouvi um torta, e aí, torta. Eu ouvi, tipo, estéreo. Eu falei... Ela começou a falar, sabe? Aquela coisa assim. Então, E a gente sempre estava estimulando, né? Aquela coisa de falar assim, ela não vai falar, ela vai dar problema, vai dar problema. A outra eu sei que não vai conseguir por enquanto, mas essa a gente tem que puxar, porque é um problema menos. Então, é isso, tem aquela coisa. Aqui a gente faz o curativo e aqui a gente incentiva, de alguma forma, a subir um nível para a gente poder segurar isso daqui. E aí foi legal. A partir daí que a gente conseguiu fazer isso, aí tem aquela coisa... A mãe, que é uma pessoa emocionada, infelizmente precisa falar isso, ela, ai, minha filha é normal, minha filha vai dar certo, não sei o quê. Falei, olha só, suas 2 filhas são normais, porque é normal ser isso, mas... Aí acabou tendo um trabalho maior com essa aqui, enquanto essa aqui eu comecei a pensar, como é que a gente vai trabalhar essa criança? E dando tudo para ela, tela, a gente enfiou ela de tela, porque tela era o que fazia ela funcionar melhor. E aí teve um dia que eu ouvi algo assim, ó. Era a única coisa que ela fazia, ela só vocalizava. E eu trabalhando igual um doido, pandemia, assim, ó. E ela gostava de ver filme, vídeo, não sei o quê, ela conseguia mexer a mão. Aí disseram que ia ter que fazer terapia com a mão, porque aonde ela ficou, ela estava com as mãos assim, então ela tem a mão muito mole. Eu falei, meu Deus, minha filha não vai conseguir segurar. Aí eu dei um tablet pesadão para ela segurar, ela conseguia segurar. Eu falei, finalmente. E aí mexer com o dedo, ela conseguiu mexer, resolveu aquilo ali. Fala, nunca falou. É onde ela fez ó. E eu correndo para o lado do outro. E eu não tinha percebido, não estava percebendo o que a minha filha tinha. Aí eu comecei assim, do nada, falei, a barata diz que tem 7 saias de filó. Aí eu falei assim, a barata diz que tem 7 saias de filó. Eu vou chorar. É mentira da barata, ela tem uma só. Aí ela chegou, ó. Aí eu, ela tem uma só. Aí ela foi fazendo. A partir daí, ela começou a incentivar ela a fazer vocalizações das músicas. E aí a outra falou bem assim... Aí a outra, quando eu via que eu comemorava muito, ela começou a atrapalhar ela, falando... Aí eu a barata disse que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Aí ela vinha... ó. E ninguém chegava e batia a palma para ela, tipo assim... Filha, não é para fazer isso, não sei o quê. E ela ficava triste pra caramba. Aí você pensa, meu Deus, como é que você faz isso? E aí eu comecei a falar assim, filha, vem cá, me ajuda. Canta com o papai. A barata diz que tem 7... Aí eu comecei a cantar com ela. Aí, é mentira da barata, ela tem uma só. Aí nós 2 virávamos para Guilhermina, ó. E virou finalmente. Então, assim, trazer ela para poder fazer parte disso foi um momento... Mas... a gente está com a cabeça tão longe que não ouve que a própria solução está com essas crianças. Elas são as pessoas necessitadas. A gente precisa entender o que é. Como é que eu ia tirar que o ó seria da barata, que é uma coisa que ela ouviu o tempo todo. Então, assim, foi uma coisa que foi uma das primeiras coisas, e gritando no meio da pandemia, aquela coisa, o mundo acabando,
E você mandando áudio para o grupo da mãe, da babá, não sei o quê. Ai, Deus do céu, ouve isso aqui. E você chega e bota a criança fazer, a criança não faz. Aí você... Tipo aquela coisa do sapo. Hello, my darling, hello, my brother. Que a pessoa vai vender aquele sapo. Lembra aquele desenho do sapo que cantava, e na hora que mostrava para alguém, o sapo não cantava? Minha filha estava igual o sapo que não cantava, até que, assim, finalmente eu consegui, a babá estava um dia lá, eu abracei elas e comecei a fazer, e ela gravou isso. Né? Tem isso gravado no meu Instagram até hoje, assim. Mas é isso, assim, a olhar para a criança, isso foi um grande momento para mim. Foi o momento de que minha filha aprende. Através de 4 vocalizações, 6 vocalizações, A, O. E agora, você identificar isso, você se sente aí sim você se sente super pai, aí sim você se sente super homem, porque você, caraca, você chegou num código secreto que a criança falou para você e você conseguiu decifrar. E toda hora tem um código secreto que a gente tem que decifrar. É isso, bom. Nosso tempo acabou, sei que terão muitas inquietações, muitas dúvidas ainda. O papo pode continuar lá fora com o Estevão, né? Ele vai estar lá autografando os livros, conversando com quem mais, né, quiser bater essa bola. Estevão, te agradeço muito por ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente. Agradeço ao público que esteve presente, que a gente não esgote, né, essa conversa em apenas 1 hora, que é muito curta. Muito obrigado. Gente, obrigado e desculpa o começo muito pesado, né? O começo é muito vida triste, não sei o quê, diagnóstico, não sei o quê. É sempre muito complicado, mas assim, ó, parafraseando, né, a frase do momento, a vida presta e a gente consegue transformar essas conquistas em algo muito bonito para a gente, mostrar que o ser humano é maravilhoso. Apesar dos pesares, o ser humano é maravilhoso pra caramba e vale a pena fazer com que essas crianças cresçam. Olhem para essas crianças e vejam que assim, existe uma história atrás de cada uma dessas pessoas. E, quando você descobrir a história delas, olhar além da tristeza, além da dor, além assim, vocês vão ver histórias muito bonitas. Tá bom? Obrigado.